Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz e Amor. Eu sou a Cília Gonçalves e hoje vou trazer para vocês os 9 dons da espiritualidade, que sim, está na nossa Bíblia. A minha aqui está mordida por um meu cãozinho, mas é muito antiga e está aqui a nossa Bíblia. A Bíblia, normal, está bem? Toda a gente que me conhece sabe que eu sou católica, né? E então aqui está a Bíblia e eu quero trazer para vocês estes novos dons que sim estão aqui, está bem? Estão aqui, os dons espirituais são 9, eles todos estão cá dentro, está bem? Os dons espirituais são habilidades, está bem? Que são dados por Deus. Deus deu-nos essa habilidade. Nós é que passamos por elas assim um bocadinho como passamos às vezes pelos pingos da chuva e não temos essa noção. Porquê? Porque muitos cristãos, muitos católicos não leram a Bíblia, não conhecem a Bíblia. E para mim, o primeiro estudo, o primeiro autoconhecimento que temos tudo, temos a lei da atração, temos a numerologia na Bíblia, temos tudo na Bíblia. É o livro que toda a gente deve começar a ler, está bem? Eu não estou aqui a fazer publicidade à Bíblia, mas sim para o nosso autoconhecimento, para a gente se construir, para a gente ter a sabedoria necessária e ver e ler com atenção e interpretar tudo que está na Bíblia, está bem? Cada um sim vai interpretá-lo à sua maneira, mas aqui vocês têm tudo. E eu vou vos dar esses passos, onde é que eu vou dizer quais são os locais, vou-vos indicar os locais onde podem ir sim lá ler e verificar por vocês mesmos, está bem? Porquê? Porque o apóstolo, antes disso, de falar do apóstolo Paulo, vou-vos dizer que essas habilidades dadas por Deus, eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também é o corpo de Cristo. Como assim? Pois é, como assim? O apóstolo Paulo fala sobre eles na primeira passagem dos Coríntios, na passagem 12, está bem? No primeiro capítulo, de modo bem detalhado. Então vale a pena vocês irem lá ver. Paulo fala sobre 9 dons da espiritualidade da igreja que pode receber. Embora eu acredite, está bem, que alguns dos dons e talentos, está bem, são-nos entregados, que pessoas nós já nascemos com esses dons e com esses talentos, mas isso é bem uma opinião muito própria. Todos nós nascemos com algum dom, com algum talento, mas isso não entra nos novos dons da espiritualidade porque não são chamados assim. Agora vamos ver quais são os 9 dons da espiritualidade. Vamos ao primeiro, está bem? Cada um deles que eu vou dizer tem um significado e um propósito diferente, está bem? O primeiro dom é o dom da palavra e da sabedoria. Este dom é parecido com a palavra do conhecimento, está bem? Que também é um dom, mas está mais ligado ao futuro, está bem? Há um dom, o dom da palavra é o dom que normalmente chamamos o dom da profecia, certo? Se lermos a Bíblia, vamos ver que se fala bastante sobre isso. Em qualquer situação que Deus revela algo para alguém, para que essa pessoa possa aconselhar ou dar um aviso a alguém. O segundo dom, que já foi falado anteriormente, é o dom da palavra e conhecimento. É a palavra e conhecimento, está bem? Este dom é quando temos a revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está para acontecer. Normalmente é algo em que temos e precisamos de refletir sobre o significado dessa mesma revelação. Isso pode acontecer através do nosso eu interior, está bem? Como visões, sonhos, intuição, etc. Tá bem? Ficou esclarecido? Um bom exemplo sobre isso é a passagem de Atos 11.1-18, que
fala sobre isso, quando Deus revela a Pedro, por meio de uma visão, que a salvação e o batismo no Espírito Santo não era somente para os judeus, mas também para quem o quisesse. O seguinte dom é o dom da fé. Mas atenção, este dom da fé não é a fé igual à fé que nós temos, está bem? É uma fé especial. É o dom da fé bem específico, bem especial. Este dom é quando ocorrem milagres cujo único propósito é aclamar o reino de Deus. E eu vou já explicar porquê. Acontece com a pessoa que recebe esse dom. Como é que a gente recebe esse dom da fé, que é um dom bem específico? Qual é a diferença? A diferença deles para outros dons do poder é que coloca a pessoa em uma vitrine. Sim, para todos vejam um milagre e, claro, aclamar o reino de Deus. Vou dar um exemplo muito detalhado dessa fé, que é tipo uma fé que quem tem esse dom fica como vitrine. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões e não sofreu dano algum. Isso foi uma manifestação do dom espiritual da fé. Quarto dom. O quarto dom é muito simples de explicar. É o dom da cura. Sim, o dom da cura é bastante simples de explicar. É a manifestação de qualquer milagre que envolva a cura. Operação de Maravilhas. A Operação de Maravilhas é um dom dado. Como assim? Um dom dado. O que significa? É um milagre que não seja de cura nem de fé. Ficou confuso? Eu também. No princípio eu também fiquei confuso quando li aqui na Bíblia. Significa um milagre que não seja nem de cura nem de fé. Como assim? Lógico, a curiosidade matou o gato. Eu fui ver mais longe, ou seja, não podemos realizar se tivermos este dom. Então, se quer dizer, se não tivermos esse dom, não podemos realizar a Operação de Maravilhas. Obviamente, é assim, não podemos realizar se tivermos esse dom, obviamente. Se tivermos esse dom, podemos realizar a Operação de Maravilhas. Foi o que eu entendi, certo? O dom de formar da forma ativa e não o receber. Como assim? Ativa e não receber. É um dom de maravilhas que eu ativo e não o recebo. Pois é, o melhor exemplo qual é? É quando Jesus transformou água em vinho, quando ele andou sobre as águas. O sexto é a profecia. Sim, profetas, né? Palavras profetas, a profecia. Este dom fala de um meio, de uma inspiração de Deus, ou seja, a confirmação de algo que já sabemos. Ele serve para três propósitos específicos: identificação, encorajamento, isolação, consolação de pessoas. Este é o dom mais comum. Pena que as pessoas não o desenvolvam tanto como os outros dons, não é tão chamativo como outros dons, como por exemplo o dom de operar milagres ou de falar outras línguas. Esses dons são mais apelativos, nós já vamos ver isso, são mais apelativos. E este dom da profecia, estes dons profecia, é um dom que é-nos dado quase a todos. Só que nós não lhe damos tanta importância, porque para nós quem dizia as profecias era Jesus, era Messias, eram os apóstolos. E se formos a ver, nós todos, dentro de nós temos esse dom. Basta sim a gente saber, porque é assim, eu vou-vos dizer uma coisa, todos nós nascemos com esse dom. Ninguém nasce ensinado, mas nós temos que estudar, ativar e
e praticar, porque com mais prática a gente chegamos lá. E a profecia fala mesmo disso. Vale a pena a gente tomar mais atenção e ter mais curiosidade a dizer: mas a profecia, pois a coronavírus foi uma profecia que foi feita e ela aqui está. O discernimento de espíritos é o 7º dom. Sim. Como assim discernimento de espíritos? Oh my God! Discernimento. Este dom é a capacidade de entender e perceber o mundo espiritual à nossa volta. Está bem? Como pessoas que metem em prática e não têm vergonha e estão à frente de uma câmara como eu. Não é verdade? Prontos. Se vocês já ouviram a voz dos seus anjos da guarda, ou mesmo se já ouviram a voz de Deus, ou de demónios, ou conseguir identificá-los, identificar espíritos, está bem, ou vultos, espíritos malignos, em meio de batalhas espirituais, isso foi uma manifestação do dom de discernimento de espíritos, pois é o 3º dom de revelação que nós temos acesso. O 8º dom é variedades de línguas. Este dom serve para quê? Serve para a gente falar qualquer língua, seja ela o que muitos falam de línguas estranhas, ou línguas dos anjos, ou uma outra língua de outro idioma. Eu vou vos mostrar a língua dos anjos num vídeo bem proximamente, que vocês vão adorar saber isso, mas esta variedade de línguas, a gente vai dizer assim, línguas estrangeiras, línguas dos anjos, sim, são línguas hebraicas, ou mesmo o latim, que são línguas mortas e a gente entende alguma palavra, variedade, a gente sabe falar disso. O melhor exemplo é onde? É em Atos 2, na segunda parte de Atos, está bem? No dia da Pentecoste. Quando é que foi esse dia? Quando os apóstolos foram batizados e falaram em outras línguas, e havia lá judeus que não entendiam aquilo que eles estavam a dizer, não falavam a mesma língua, mas estavam a entender aquilo que estava a ser falado e feito, mesmo sem falar a língua. O 9, a interpretação de línguas. É que uma variedade de línguas, se vocês quiserem também, é um propósito. Este dom é como um propósito, o nome é como o propósito, o próprio nome diz, ok? Que ocorre a interpretação da língua que está sendo dita por outras pessoas que se manifestam o dom de variedade de línguas. Então quer dizer o quê? Quer dizer que é uma conjunção com a variedade de línguas, certo? A Bíblia diz que somamos os dons de variedade de línguas e interpretação de línguas são iguais ao dom da profecia. Curioso, não é verdade? Como podemos verificar na primeira passagem de Coríntios 14.5. Então é assim, vamos agora fazer assim um resumindo disto tudo. Como viu, os dons da espiritualidade existem e estão à nossa disposição e da disposição da Igreja e de Deus para serem usados. Então, se lá estão e nós temos que usá-los, por que é que vamos ignorá-los, não é verdade? Se for mais fácil para vocês dividir os 9 dons para 3 grupos, vocês podem fazer assim no papel. Dom da fala, e mete lá os 3, profecia, variedade de línguas e línguas estrangeiras, está bem? Ou interpretação de línguas, variedade de línguas e profecia, que é a mesma coisa como a gente viu em cima anteriormente. Pode pôr noutro grupo, está bem? Dons da revelação. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, discernimento de espíritos, que é o dom da revelação, está bem? E por fim pode pôr o dom de poder. Qual é o dom de poder? É a fé,
Fé Vitrina, que a gente viu, Dom da Cura, Operação de Maravilhas. Isso sim são os dons de poder. Estes grupos não estão na Bíblia, nós é que temos que os dividir. Eu dividi-os assim, porque faz significado para mim. Se para vocês fizerem significado de outra maneira, podem fazer de outra maneira, mas para mim, acho que o dom da fala, dom da revelação e dom do poder têm estes tão bem divididos assim. Agora é assim, ficaram curiosos? Querem ler a Bíblia? Querem perder tempo? Porque não? Vale sempre a pena, não custa nada, tira um bocadinho do seu tempo e fica um bocadinho mais com autoconhecimento, fica a estudar um bocadinho mais, a saber um bocadinho mais e pode sim ir por essa e ver que a Bíblia é a ferramenta mais poderosa que a gente tem em nosso poder. Se gostou do vídeo, meta o likezinho, como eu digo sempre, né? Não se esqueçam de ativar as notificações, que assim são avisados cada vez que eu postar um vídeo, certo? Redes sociais, tenho a página do Facebook, tenho o Instagram, onde tenho a página do Facebook, tenho os grupos, o grupo da Luz e Amor do Facebook também, e até lá, beijinhos de luz!